É das imagens mais exibidas nos média, quase diariamente, desde que existe a antiga CEE, hoje União Europeia. Por detrás das inconfundíveis bandeiras azuis, que representam os 28 países que a constituem, eleva-se o edifício Berlaymont, a sede da Comissão Europeia. Mas não são muitos os europeus que sabem exatamente quem e como decide o quê sobre a vida dos mais de 375 milhões de habitantes da União. Ciente da necessidade de recolher e replicar informação sobre como funcionam e decidem as instituições europeias, o Centro Europe Direct do Alentejo Central e Litoral promoveu em meados de novembro uma visita a Bruxelas destinada a autarcas, elementos de agências de desenvolvimento local e órgãos de comunicação social. Depois do Parlamento Europeu, os cerca de 25 multiplicadores de informação visitaram a Comissão Europeia para ouvir diversos técnicos das diferentes direções-gerais da União sobre pastas como crescimento e emprego, desenvolvimento local, ciência e tecnologia, entre outros assuntos com implicação direta na vida do Alentejo. Que programas de apoio estão previstos até 2020 e a forma de acesso aos fundos de financiamento são preocupações comuns entre os autarcas presentes. Consideramos que é importante a minha presença nesta visita, do ponto de vista de aprofundar e conhecer melhor o funcionamento das instituições da Comissão, do desenvolvimento das políticas que aqui se fazem. Há um conjunto de políticas europeias que têm grande impacto no nosso Conselho, nomeadamente a política agrícola comum. Nós temos sido muito críticos de um conjunto de opções que se têm tomado ao longo destes anos do ponto de vista da política agrícola comum. Continuamos a considerar que deveria haver, de facto, uma aposta na produção agrícola e Montemor tem essas possibilidades e essas capacidades e, portanto, tentamos também perceber melhor como é que se tomam algumas decisões, como é que alguns objetivos são atingidos e como é que é feita também a participação e a defesa dos interesses de Portugal na discussão da programação dessas políticas e, portanto, também tentámos perceber como é que funcionava os processos de decisão da própria Comissão Europeia, como é que se chegavam às decisões finais e como é que era a participação de Portugal e a defesa dos interesses das nossas regiões, das nossas características na formação dessas decisões políticas da União Europeia. No caso concreto de Sines, ontem tivemos a oportunidade de colocar algumas questões aos eurodeputados, nomeadamente na área das pescas, com a nossa preocupação sobre a cota da sardinha, sobre os estoques. De facto é uma preocupação que nós temos, uma vez que o município de Sines tem uma longa tradição na frota pesqueira. A outra questão que também do nosso ponto de vista era fundamental tem a ver com o complexo industrial e com a poluição. Tivemos também a oportunidade de colocar algumas questões e penso que o balanço é certamente bastante positivo. É pena ser pouco tempo, mas a experiência que temos tido é interessante e certamente uma experiência a repetir no futuro. Vir a Bruxelas no momento destes, conhecer aquelas que são as áreas prioritárias de investimento, conhecer as fórmulas de trabalho e também, portanto, aquilo que vamos ter para no dia-a-dia implementar os projetos que queremos para desenvolver vendas novas, é uma oportunidade única de, neste momento, avançarmos no curto prazo com um plano de ação que já começámos a fazer e que vai beber um pouco também a informação que aqui recolhemos e que nos pode dar um grande compromisso futuro para o desenvolvimento do Conselho. Por outro lado, e porque não vivemos isolados, portanto, os dias de hoje o que nos permitem é olhar para uma visão panorâmica do mundo, conhecer também o funcionamento das instituições europeias, conhecer aquilo que é o funcionamento prático do seu cotidiano, permite-nos ter os pontos de ligação, portanto, conhecer as pessoas certas com quem temos que falar para a atração desse investimento. Portanto, não é só o dinheiro, portanto, os envelopes financeiros são importantes, os projetos que queremos implementar são importantes, mas ter os contactos certos para fazer esses investimentos é obviamente uma oportunidade única e foi esse o motivo da participação do município nesta comitiva alentejana que se deslocou a Bruxelas e é uma visita muito positiva, o balanço que fazemos é obviamente muito positivo. Para o município de Redondo é sempre de grande importância estas visitas a Bruxelas, porque há pouco dizia que as coisas quando nos chegam, eu não diria que chegam de uma forma distorcida, não é este o termo, mas não nos chega tudo. E por aquilo que tenho assistido, e é a primeira vez que aqui venho, e certamente virei cá mais vezes, vamos daqui muito mais bem informados. Não só como isto funciona, como esclarecido em relação a algumas matérias, são de extrema importância tanto para o Redondo como para o Alentejo, porque é do Alentejo que estamos a falar.
Tivemos a oportunidade de ter aqui algumas reuniões, contactos, em particular com deputados europeus, deputados portugueses, e naturalmente termos esta aproximação, conhecermos melhor a realidade por dentro de como é que funciona todas estas instituições europeias. Obviamente podemos daqui recolher um conjunto de informação e de contactos que nos possam ser úteis naquilo que é uma perspectiva do novo quadro comunitário, que agora iniciamos, que infelizmente ainda está um pouco atrasado, mas que do ponto de vista daquilo que é o desenvolvimento da nossa região e em particular do município de Santiago Cacém, ser-nos útil para aquilo que é a nossa perspectiva futura no novo quadro comunitário, como referi, e obviamente saudar aqui a ADRAL por esta iniciativa, que não trouxe apenas autarcas, também trouxe comunicação social e algumas associações, porque o Alentejo deve cada vez mais falar uma só voz. Defender o interesse do Alentejo é fundamental, uma vez que é uma região que infelizmente tem sofrido ao longo de décadas um esquecimento por parte dos governantes, sejam eles nacionais e até do ponto de vista daquilo que é a política da Comissão Europeia e da União Europeia, e naturalmente que estes contactos certamente serão muito úteis para todos nós e em particular para as autarquias. Estamos já à beira de iniciar um novo quadro comunitário, portanto é fundamental para nós percebermos como é que está a evoluir este processo, quais são as principais políticas que estão na base do desenvolvimento desse quadro comunitário, porque obviamente as candidaturas têm que ser preparadas tendo em atenção e tendo em conta essas regras. Perceber também que outras oportunidades, para além dos fundos que são fundos geridos por Portugal, portanto geridos internamente, há um conjunto de outros fundos, de mais de 50 oportunidades de outros fundos comunitários aos quais os países podem aceder e os municípios também. E, portanto, é bom aqui, obviamente, com os atores que não só que os desenvolveram, mas também que têm, portanto, a competência para o gerir, perceber quais são essas regras, quais são novas oportunidades que temos, porque sabemos que cada vez mais, com a crise financeira que vivemos, os municípios, as empresas, as instituições locais vão precisar desses recursos, portanto, vão ter que encontrar novas formas de financiamento. Já para a ADRAL, que acolhe em Évora o Europe Direct Alentejo Central e Litoral, estas visitas significam passar das palavras aos actos. Mas, como sublinha a agência, para além destas missões de trabalho regulares, existe uma representação de consultadoria permanente em Bruxelas à disposição de responsáveis locais e regionais para contactos e ajudas mais específicas. A determinada altura sentimos necessidade de ter um consultor permanente, porque há coisas que não podem continuar a ser tratadas para hoje, a internet, os mails, enfim, os meios de comunicação sejam bastante ativos, mas há questões que têm de ser personalizadas e o facto de termos a consultora tem precisamente a ver com a personalizar. E isto é tão simples quanto uma Câmara Municipal, uma empresa que pretende estabelecer determinados contactos, quer fazer reuniões, quer contactar com o gabinete do comissário X, Y ou Z, porque é a sua área de atividade, etc., é dirigir-se à ADRAL e nós tratamos de assegurar a reuniões, o local para as reuniões se fazerem e para poderem discutir os assuntos que entenderem discutir. Portanto, esta é uma oportunidade que já existe há algum tempo e que, do meu ponto de vista, não tem sido bem aproveitada até pelos agentes, os agentes do Alentejo, os agentes económicos, sociais, etc. Mas temos que insistir porque é bastante importante esta presença e este apoio mais personalizado. Quanto à comunidade intermunicipal do Alentejo Central, o discurso não é muito diferente quanto à utilidade destas viagens dos diversos atores regionais, mas a responsável não esconde algumas preocupações sobre como se vai operacionalizar a chegada dos apoios financeiros aos territórios e através de que programas em concreto. A visita cumpriu os objetivos que nos tínhamos proposto, portanto, poder ter um contacto mais próximo com as instituições europeias, portanto, um melhor conhecimento do seu funcionamento e um conhecimento direto também com alguns dos intervenientes, no caso dos deputados portugueses que estão representados no Parlamento Europeu, que tivemos a oportunidade de ouvir a opinião deles e ouvir também parte do trabalho que está a ser desenvolvido. No caso da Comissão foi também importante do ponto de vista de uma melhor apresentação e uma melhor definição daquilo que são algumas das políticas
e obviamente que da parte do grupo e da parte da comunidade intermunicipal do Alentejo Central centramos nas preocupações que têm a ver com os fundos estruturais, com a política de coesão, com a preocupação que temos do ponto de vista da preparação da intervenção territorial integrada que está a decorrer neste momento. Portanto, temos a Estratégia de Desenvolvimento Territorial aprovada e estamos agora a aguardar que haja uma aprovação do Programa Operacional para podermos dar seguimento ao processo através do plano de ação e, obviamente, que o objetivo também era podermos ter alguma informação mais atualizada, que esperamos que seja positiva. Encaramos com alguma preocupação o próximo quadro de programação financeira, portanto as autarquias estão a ver muito direcionados um conjunto de apoios que até então eram investimentos públicos e eram investimentos exclusivamente públicos direcionados para muitas áreas às quais não sabemos como é que vai ser possível aceder. De qualquer forma, aguardamos que haja uma melhor clarificação e uma melhor definição desses objetivos, sobretudo através do PO regional e também de outros fundos, para que possamos concluir o nosso trabalho de intervenção territorial integrada e que possamos, com este instrumento, permitir uma melhor intervenção no nosso território. Na Rua da Lei, em Bruxelas, o edifício implantado onde existiu outrora o convento religioso das Dames de Berlaymont alberga hoje mais de 3.000 funcionários europeus. Da Comissão, uma espécie de governo da Europa, saem com regularidade as propostas de lei que vão ditando o dia-a-dia dos cidadãos da União Europeia, depois de baixarem ao Parlamento para votação e posterior ratificação pelo Conselho Europeu.